A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, vamos fazer aqui uma advertência, né? Eu estou com a cabeça coberta, tá bom? Aquele versinho que vocês leem lá, que o homem, a respeito da cabeça coberta, ele está dizendo que o homem não pode profetizar ou cultuar a Deus com a cabeça coberta. Então, ó, fica sabendo, não seja um idiota, tá? Eu não estou pregando nada, eu não estou profetizando nada, entendeu? Então não tem problema eu estar com a minha cabeça coberta. Vamos parar com essas idiotices, indo além do que está escrito. A gente tem que respeitar o ensino das Escrituras, o seu limite, tá? Nada de ficar inventando coisas. Tá? Bom, aqui o menino aí, o nosso querido irmão aí do CCB Sem Reforma, ele publicou um vídeo, né? E ele está querendo saber a sua opinião a respeito das irmãs na orquestra. Dê a sua opinião. Ele mandou esse vídeo para mim, acho que ele quer saber o que eu penso disso. Mas é uma loucura. Eu não digo para vocês que esses caras são loucos, mas são loucos mesmo. E eles têm um outro problema ainda, hein? Eles não gostam de mulheres, não. Tá? Essa turminha da liderança, desse clubezinho, tá? Que faz esses sinaizinhos assim, são tudo um bando de homossexuais. Tá? Esse é o clube do Bolinha. Mulher não entra. Eles não gostam de mulheres. Tá? Por isso, em 1961, eles excluíram as mulheres das orquestras. Entendeu? Excluíram. Teve uma briguinha de mulheres que até hoje ninguém sabe quantas estavam envolvidas. Se isso de fato aconteceu, né? Também eu não sei, né? Eu não vi nada dessas coisas. Mas diz que teve uma briguinha da juventude. E é o que eles fizeram. Excluíram 4 gerações de mulheres da orquestra, impedindo estas mulheres de louvar a Deus usando um instrumento musical. Que loucura! Se você pensar, em 1961, né, a congregação deveria ter mais ou menos 1.200.000 membros, né? 2/3 disso são mulheres, né? Então você calcula o quê? Umas 800 jovens, né, foram impedidas, 800.000 jovens foram impedidas de louvar a Deus com um instrumento. Se você pensar que aos 20 anos, mais ou menos, uma jovem tem o desejo de louvar a Deus. Os jovens têm o desejo de louvar a Deus com um instrumento musical. Estou pensando em torno de 20 anos. Esse desejo pode até começar mais cedo, tá? Dá 800.000 pessoas. Aí mais uma geração, mais 20 anos, a congregação estaria com uma população, 1.800.000 crentes, né? Esse número de pessoas excluídas cresceria então para 1.200.000. Mais 20 anos, 2001, a congregação teria 2,5 milhões de pessoas. E esse número de excluídos já iria para 1.500.000, 1.600.000 mulheres excluídas. Em 2016 nós estamos aí com mais ou menos 2 milhões de mulheres excluídas, impossibilitadas de glorificar a Deus com um instrumento musical. Veja se tem cabimento, se isso cai e entra na cabeça de alguém que se declara servo de Deus, a serviço de Deus, elaborando para a glória de Deus. Vê se tem cabimento um negócio desse, com os seus instrumentos, por causa de uma briguinha. Ó, eu quando eu falo que esses caras são filhos do inferno, filhos do diabo, você mesmo, CCB Sem Reforma, que é um cegueta, é um cego, guiado pela boca destes homens, né? Você me combate, você me agride, você fica fazendo vídeos ao meu respeito, e que veja, eu agradeço, tá? Fica sabendo, eu fico feliz com isso, tá? Estas coisas não me ofendem, tá? Elas não me agridem, elas me causam prazer e contentamento, porque eu sei que a palavra do meu Deus vai se cumprir na minha vida, naquele dia eu vou comparecer diante dele,
e eu vou receber galardões, né? Reconhecimento, prêmios, porque ele disse, né? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. É grande o vosso galardão no céu. Entendeu? Vou receber alguma coisinha lá quando eu comparecer na glória do meu Deus, entendeu? Graças a pessoas como você. Então, pode continuar metendo pau em mim, não tem problema não, tá? Bom, mas voltando ao assunto da orquestra, né? As mulheres excluídas da orquestra, esses caras fazem, até hoje eles trocam sopapos lá dentro, tá? Eles brigam lá entre eles, tá? Olha, não vou muito longe nesse assunto, não, vou parar por aqui. Eu vou só mostrar para vocês um vídeo onde tem um nosso irmão que eu não conheço, mas ele fala com muita propriedade a respeito, e eu entendo que eu devo me calar e dar a oportunidade a ele para se manifestar. Num vídeo que ele fez, né? O vídeo onde ele explica direitinho por que as irmãs foram excluídas da orquestra. Tá bom, veja o vídeo do nosso irmão aí que ele merece assistir, tá? Merece assistir. A paz de Deus, queridos irmãos e irmãs. Venho através desse terceiro vídeo esclarecer os irmãos e irmãs o verdadeiro motivo da retirada das irmãs na orquestra. Eu vou ler aqui para vocês o dossiê sobre as irmãs que está no site, um pedaço dele. Este impresso tem por objetivo de esclarecer aos queridos irmãos o real motivo do porquê elas foram censuradas da orquestra e acabar com anos de fofocas criadas pelo povo e até mesmo por membros do ministério que, por falta de esclarecimento, criaram diversas respostas falsas para tentar justificar tal fato e dizer como reconquistar o direito de manifestar o dom que Deus deu à igreja. As orquestras no Brasil começaram em 1932, quando foi sentido da parte de Deus que irmãs e irmãos deveriam compor a orquestra. Quando o Espírito Santo fundou a nossa igreja, ele revelou que não deveria ter distinção de sexo. Veja o nosso oficial estatuto no artigo 1º, a afirmação. Artigo 1º. A congregação cristã no Brasil é uma comunidade religiosa fundada na doutrina apostólica, apolítica, sem fins lucrativos, constituída de número ilimitado de membros, sem distinção de sexo. Este estatuto, irmãos, da congregação cristã foi feito pelos irmãos antigos através da guia do Espírito Santo. Como vocês podem ver, 90% dos irmãos esqueceram desse tópico, que é a essência, o artigo número 1 da nossa igreja, sem distinção de sexo. Aí vai ter os irmãos que vão me dizer o seguinte: na Bíblia está escrito que vós mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também diz a lei. Está em 1 Coríntios, né, 14:34. Irmãos, esse tópico da Bíblia, né, esse trecho da Bíblia, não é adotado pela nossa igreja. Muitos de vocês não sabem, talvez até anciões não saibam. Prova disso é que as irmãs testemunham, não é verdade? Se é para estar calada, por que elas testemunham? Vou ler para vocês aqui o tópico da Assembleia, da 36ª Assembleia de 1972, onde diz assim: quanto às irmãs auxiliares, têm liberdade para exortar a palavra nas reuniões de jovens e menores. Desde o princípio o Senhor tem se usado delas. Deixemos o dom de Deus operar. E aqui também na matéria do site sobre a mulher CCB, diz assim: no tempo do irmão Luiz Franciscão, o dom dado para as irmãs eram aceitos. Segundo o histórico por ele relatado, uma irmã teria interpretado uma profecia sobre perseguição aos irmãos da Itália, e tudo se cumpriu. Quando procuravam algum verso bíblico para colocar na igreja, ele falava em línguas. Uma irmã interpretou dizendo que não precisava verso bíblico nenhum, mas apenas que usasse o dístico, em nome do Senhor Jesus. Esse texto está no tópico número 3 da Assembleia de 1970.
Como vocês podem ver, irmãos, a nossa igreja não é machista na sua verdadeira essência. Aí vocês devem estar me perguntando então, e esse trecho bíblico, a gente não segue a Bíblia? Sim, nós seguimos a Bíblia do que vem de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não inventou esse tópico de vós mulheres estejam caladas, assim como diz a lei. Que lei é essa? A lei romana, que permitia que, por exemplo, se você é um homem de 30 ou 40 anos, casou com a sua esposa, ela ficou não tão atraente sexualmente, tá mais feia, você pode simplesmente jogar ela para cuidar dos animais e ter uma segunda mulher. Ou então, se você quiser, pode matar a sua mulher. Para vocês terem uma ideia como o machismo demorou para acabar, até o ano de 1950, se você pegasse a sua mulher em caso de adultério, você tinha o direito de matar ela, que você não pegava nem pena, nem mesmo cadeia. Era permitido matar uma mulher sem você pegar uma cadeia por qualquer motivo, se você fosse pegasse ela em adultério. Então imagine antigamente, irmãos, na época dos romanos. Agora eu pergunto a vocês, Jesus era baseado nas leis do Espírito Santo, ou ele se baseava nas leis do homem e dos romanos? Por isso a congregação cristã não adota esse ensinamento machista. Prova disso, ressaltando mais uma vez, é que as irmãs pregam, hoje não tem mais o hábito, mas não tem tópico que proíbam elas de pregar. E elas testemunham, inclusive de tipo, em nome do Senhor Jesus foi feito por uma irmã. Será proibido que as mulheres estejam caladas, porque tudo isso foi feito na nossa igreja. Então, por que afinal as irmãs pararam de tocar? Primeiro, irmãos, também mais uma vez ressaltando, tocar não é falar. Então, as irmãs não pararam de tocar nas orquestras por causa desse trecho bíblico de vós mulheres estejais caladas. O verdadeiro motivo, irmãos, das irmãs terem saído da orquestra foram birrinha entre elas no passado, que foram solucionadas essas brigas através de uma ordem, através de um castigo muito severo e machista. Esse motivo, esse tópico, o verdadeiro e oficial motivo, está no tópico da Assembleia de 1961, que diz assim: o Senhor tem esclarecido aos irmãos anciões de as excluírem dos conjuntos musicais, a não ser no órgão, ficando assim impedida toda e qualquer oportunidade para o inimigo causar dano à obra de Deus. Como podemos ver, irmãos, os maiores crimes hoje feitos na sociedade, eles vêm através da mão do homem, não da mulher. Por exemplo, você pode ver aquele caso de casos de sequestro, sempre é o homem que faz. Bin Laden era homem, casos de brigas são homens, e temos até exemplo de anciões que saíram no soco dentro da igreja, que eram homens, e as irmãs foram censuradas simplesmente por causa de fofoquinhas. Quer dizer, foi dado às irmãs um castigo 100 vezes mais doloroso do que se dá aos irmãos, sendo que os irmãos fazem muito pior. Atualmente as irmãs não voltaram a tocar na orquestra por falta de informação, porque até hoje o povo pensa que é porque não há necessidade das irmãs tocarem. Então vamos falar, irmãos, não de opinião pessoal, vamos falar de estatísticas comprovadas. Até mesmo nas grandes capitais como Rio de Janeiro e São Paulo, existem igrejas com apenas 2 músicos dentro de São Paulo. Imagine nas cidades do interior. Então essa desculpa de que nos outros países as irmãs tocam porque existe necessidade no Brasil não é mentira, ela cai por terra. Outro fato muito importante ressaltar é que nos Estados Unidos, por exemplo, é ensinado em matéria de escola pelo menos um instrumento musical. Por isso que as maiores bandas e o maior número de bandas de sucesso vem dos Estados Unidos e por aí afora. Porque nos países de cultura, de onde vem Rolling Stones, Beatles, Michael Jackson, todos esses grandes cantores, Madonna, vocês podem observar que eles aprendem em escola música. Ou seja, se eles aprendem em escola música e tem tão grande número de músicos, então é mentira que nos Estados Unidos, por exemplo, eles tocam porque houve necessidade. Se isso é verdade, então provavelmente os líderes da igreja nunca visitaram, por exemplo, uma igreja como aqui no bairro do Limão, que outro dia eu fui no culto e tinha só 2 violinistas no culto de jovens. Na Brasilândia, por exemplo, teve um culto que eu só vi um violinista e 2 flautas.
Então, quer dizer, nos Estados Unidos sobram músicos, essa que é a verdade. Isso pode ser visto nos vídeos que postamos na internet e na foto que é a capa da matéria, onde temos um número muito grande de irmãos, praticamente uma lotação de irmãos na orquestra. Então, irmãos, outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que, segundo o IBGE, temos mais de 26 mil igrejas evangélicas no Brasil. E nos meus estudos, pelo menos mais de 5 mil igrejas dela têm orquestra, onde pelo menos 2 mil delas são orquestras sinfônicas sem bateria, com irmãs tocando na orquestra. Então, meus queridos, é isso aí, tá vendo? O nosso irmão explicou direitinho estas coisas para a gente entender, né? Ele explicou com muita propriedade. Ele tem uns outros vídeos aí onde ele se estende abordando outros aspectos referente à orquestra. Procura aí na internet que você vai encontrar, entendeu? Recomendo até que veja esses vídeos, tá? Presta atenção. Então veja, meus queridos, vocês estão vendo, né? Eu estou falando a verdade, tá? Usando documentos da igreja, tá? Eu mostro as listas secretas de ensinamentos, tá? Essa porcaria escondida de toda a nossa irmandade, fui eu que denunciei no ano 2000. Eu vim mostrando isso daí, tá? E mostrando também, e provando também, entendeu? Não é com conversa mole, não. Mostrando, vendo? Você conhece esse livro aqui, ó? Tá vendo? Bíblia Sagrada, tá? As nossas doutrinas originais, viu? Elas têm uma fundamentação muito grande dentro desse livro, tá? São crenças acreditadas pelo cristianismo ao longo dos séculos. Essas doutrinas que estão lá no final do nosso cenário, ó. Você conhece isso aqui, ó? Tá vendo? Isso aqui, ó. Aqui. Isso aqui são doutrinas acreditadas pelo cristianismo ao longo dos séculos. São milhares de anos. Milhares de irmãos e irmãs foram mortos por sustentarem estas doutrinas aqui, ó. Tá? E veja todos os meus vídeos. Eu falo destas doutrinas, que são as nossas crenças originais, e mostro a fundamentação delas dentro da Bíblia. Então, por que eu faço isso? Porque estão matando gente. Eles não dão um tiro assim na cabeça. Pega o revólver assim, né? E na cabeça. Bom, talvez tenha alguns, né? Porque esse pessoal, essa turma da maçonaria, tá? Eles matam pessoas já desde 1718, 717, quando foi fundada essa seita diabólica aí, tá? Eles mataram com um beijo no rosto. Eles matam as pessoas com um beijo no rosto, fazendo-se amigos e levam para uma cilada e matam as pessoas. Entendeu? Eles faziam isso, estão fazendo até hoje também, tá? Não se iluda, não se iluda. Entendeu? É um negócio misturado, sabe? Por que é misturado? O presidente da República é maçom. Michel Temer é maçom. A maioria dos políticos, governadores, senadores, deputados federais, estão todos envolvidos aí com a maçonaria, entende? Eles estão na comunicação, nas comunicações, no rádio, na televisão, nos jornais, entende? Estão nos bancos, estão na justiça, E é uma irmandade, Eles juram até para defender o grão-mestre, até perder a sua vida, para defender lá o líder deles lá, entende? Então, é isso daí, tá? É isso aí que contaminou a nossa igreja. Eles não sabem, esses caras não sabem, tá? Os maçons de outras denominações evangélicas, eles conhecem o que a Bíblia diz, entende? Eles sabem o que a Bíblia diz. E eles conhecem também a doutrina da igreja deles. Eles não falam contra a doutrina da igreja deles e nem contra o que a Bíblia diz. Agora, esses analfabetos de Bíblia da congregação, entendeu? Não sabem nada do que a Bíblia diz. Para eles, isso aqui esses pontos de doutrina, para eles, isso aqui é para inglês ver. Entendeu? Isso aqui não diz nada para eles.
Eles não sabem nada disso aqui, eles não têm nem noção, nem consideram isso. Entende? Então, perverter as nossas doutrinas. Hoje você tem na sua cabeça um monte de cocô, viu? Doutrinas heréticas, diabólicas, mentirosas, de homens que sacaram o verso do seu contexto, perverteram o sentido para dar fundamentação às pregações, às mentiras que eles estão pregando. E estão matando pessoas. Porque a única coisa que o cara aprende na congregação é que Deus fala na boca daquele homem lá. Eventualmente fala, né? Por quê? Porque Deus vai honrar sua confiança, sua fé. Se você crê que Deus vai responder na boca dele, e você acredita que Deus vai falar com você, ele fala mesmo. Agora, o cara é que, o ladrão da glória de Deus, é que toma a glória para si. Ele é o cara, entendeu? Jesus Cristo perto dele é fichinha, entende? E leva você para uma idolatria desgraçada, entende? Então, uma pessoa que entra numa contradição, ou ele mesmo se opõe a um ancião, é expulso da igreja, e é expulso da pior maneira. Você é um cadáver, você não é das minhas ovelhas, você é uma alma perdida. Aí o cara ele acredita que é Deus que está falando com ele. Aí ele vai fazer o quê? Muitos se matam, né? Eu conheço gente, tenho testemunho de gente que esses homens mataram, entendeu? Pelo amor de Deus, me ajuda aí, tá? Você está vendo que eu estou falando a verdade, tá? Você está compreendendo essas coisas? Por favor, divulgue os meus vídeos, Veja que os meus vídeos eu não falo nada sem mostrar o que a Bíblia diz, não sei mostrar o que a palavra de Deus ensina. Divulgue os meus vídeos, que para mudar isso, só existe uma coisa que pode mudar isso daí, é a educação, não existe outra. Não existe outra coisa que pode mudar essa situação. Educar quem? Os jovens que serão a igreja de amanhã, que vão substituir esses velhacos que estão na liderança. São os jovens que, se conhecerem o que a Bíblia diz, eles têm condição de mudar estas coisas. Entendeu? Então divulguem os vídeos, divulguem os meus vídeos, para que eles aprendam o que a Bíblia diz e as doutrinas verdadeiras da igreja que lhes pertence. Porque só a educação pode mudar isso. Olha, veja bem, se conseguirmos você e eu salvarmos uma alma desse engano religioso, entende? Essa pessoa conquistar a vida eterna e a salvação, porque do jeito que vai, isso vai de mal a pior, entendeu? É inferno para todo mundo. Então, os anjos vão cantar no céu hinos de glória a Deus por uma alma que, se eventualmente nós conquistarmos, né, e libertarmos do engano, do ensino, da mentira religiosa pregada por esses falsos profetas. Me ajuda aí, tá? Divulga meus vídeos, tá bom? Olha, Deus abençoe a todos. Fiquem na santa paz de Deus. No nome de quem? No nome de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que nos amou e deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Bem, meus queridos irmãos, então vamos observar o seguinte, que hoje nós estamos vivendo uma apostasia muito grande mesmo, das nossas doutrinas originais. O que é apostasia? É a negação da fé, né? É a negação dos fundamentos da nossa fé. Entendeu? Como é que começou isso? Começou lá atrás, né? Bem lá atrás. Primeiro escondendo tudo. É tudo escondidinho, tá? E bem escondidinho, do jeito que o diabo gosta. Porque se todas as doutrinas elas fossem públicas, notórias, conhecidas, explicadas, conversadas sobre elas, entendeu? Nós não estaríamos na situação que nos encontramos. Entendeu? Porque quando houvesse um desvio doutrinário, isso seria evidentemente imediatamente contestado, e isso seria corrigido. Não, mas como é tudo escondidinho, então o povo foi levado assim
na ignorância. A outra razão das origens desta apostasia absurda é que tiraram a Bíblia do centro da atenção da igreja. Ninguém sabe o que a Bíblia diz. Não há um estudo bíblico, né? Não há um estudo bíblico. É proibido estudar a Bíblia. Não pode. Não pode. Né? O ensinamento é que alguém, em algum dia, em algum lugar, numa hora qualquer, ninguém sabe como, né? Porque é tudo escondido. Ele disse que não devemos estudar a Bíblia, que nós devemos examinar a Bíblia. Só que examinar é estudar acuradamente. Examinar é estudar com cuidado. Entende? Percebe? Bom, então tiraram a Bíblia do centro da atenção da igreja. Aí alguém, né, num dia, sabe lá qual, né, onde, quando, que data, quem foi, que não sabemos, porque é tudo escondido, né? Ele levantou e assumiu a tribuna e pegou 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, que diz, né, que Deus nos constituiu ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então o que ele fez? Ele sacou essa frasezinha, né, do seu versículo, perverteu o seu sentido e passou a pregar que a Bíblia é letra morta, que a Bíblia mata, a letra que mata. E teve um tempo até que a gente, que a Irmandade tinha medo da Bíblia, não queria saber de Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é uma letra que deixava o sujeito maluco, doidão. Então, está percebendo? Então nós perdemos o único parâmetro de comparação, de análise, para a gente saber o que é verdadeiro e o que é falso. Entende? E assim nós fomos sendo levados pelas pregações destes homens. E não explicando nada, absolutamente nada a respeito das suas afirmações. Pelo contrário, tudo passado por meio de linguagem subliminar. Entende? O que é uma linguagem subliminar? Linguagens subliminares são mensagens embutidas no meio da pregação e que a sua inteligência não alcança, mas isso cola no seu subconsciente. E se você ouve 2, 3 vezes essa mesma mensagem, isso cola de uma maneira na sua mente que você é perigoso matar, né? Se alguém contestar isso que você, porque teve a sua mente manipulada, passou a acreditar. Entendeu? E o outro fator, né, que levou-nos a essa apostasia desgraçada foi que tem que ter, toda pregação tem que ter uma revelação, né? Deus precisa estar revelando coisas novas o tempo todo, entendeu? Quando a nossa principal tarefa é compreender aquilo que já está revelado, que já está de bom tamanho, viu? E o que está aqui revelado pelo Senhor já está de bom tamanho. Aliás, em Apocalipse fala que se alguém acrescenta alguma coisa, isso tem condenação. Se alguém diminui aqui alguma coisa do que está escrito aqui, também tem condenação. Entendeu? Então hoje, não há mais nada para ser revelado. Não é hoje. Isso há 2000 anos atrás. Não há mais nada a ser revelado. O que nós temos que entender é o está revelado por Deus aqui nas Escrituras, que vai do livro do Gênesis ao livro do Apocalipse. Não, mas alguém, né, um dia qualquer, num lugar que a gente não sabe onde, nem quando, nem quem foi que
levantou e pregou, né? Novas revelações. E aí começaram a introduzir no nosso meio doutrinas heréticas, doutrinas humanas, fazendo isso doutrinas fundamentais das Escrituras, levando-nos por esse caminho infernal, né? Que é da apostasia. Isso não é uma novidade, tá? Isso aí não é uma novidade, entendeu? A Igreja Católica Apostólica Romana, que saiu das mãos dos apóstolos, né? A Igreja primitiva, ela virou esse trem que está aí, né? Virou essa apostasia desgraçada que está aí. Imagine a congregação cristã. Só que, veja, é o seguinte, no catolicismo romano, o Papa, quando ele define alguma coisa como dogma da igreja, ele levou lá 100 anos, né? Para fazer isso. Entende? Na congregação não, é rapidinho, ó. Lógico, nós estamos na modernidade, né? Computador, celular. O celular que agora é um computador que anda no bolso de todo mundo. Entende? Evidentemente que nós estamos numa era moderna, a era da informação. As coisas caminham muito rapidamente, né? E a congregação, em apenas 40 anos já da sua fundação, já botou o pezinho na estrada da perdição. Entende? E hoje estamos, olha, não para de crescer. Entendeu? Antigamente eu falava em 70 pontos heréticos, nós já estamos com 78. Então, eu vou passar agora esses pontos heréticos da congregação para que você examine, para que você veja. Recomendo, faça pausa no vídeo, veja os versos que eu estou mostrando para fazer essas minhas afirmações e confira se eu estou falando a verdade ou não. Se eu não estou falando a verdade, joga no lixo. Mas melhor é que você me conteste, tá? No comentário do vídeo, me conteste, tal. Pode meter o cacete na minha cabeça, não tem problema. Eu vou aprender com você. Agora, se você tem dúvida, quer fazer alguma pergunta, por favor, coloca lá também, que eu vou procurar responder, explicando para você por que a determinada crença aí no nosso ministério é uma apostasia infernal. Tá bom? Então examine isso daí com cuidado. Deus abençoe a todos e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.